vendida como mercadoria para pagar dívidas, mas o fazendeiro descobriu que ela era a herdeira de tudo. Você já imaginou ser tratada como um objeto, arrastada, amarrada numa carroça, vendida para quitar uma conta que nem era sua, apenas para descobrir depois que você sempre foi dona de tudo? É assim que começa a história que marcou para sempre o interior de São Paulo em 1898, quando uma jovem de olhos verde claros chegou à fazenda Terra Firme, trazida como pagamento, e o que aconteceu nos meses seguintes mudou não só a vida dela, mas de toda a região. O sol rachava a terra seca quando ela apareceu amarrada como um animal. O vestido rasgado, as mãos machucadas, mas os olhos ainda brilhando com uma dignidade que nem o sofrimento conseguira apagar. E meu amigo, minha amiga, o que Rafael Drummond, o temido coronel de gelo, fez quando viu aquela cena chocou até os homens mais duros da vila. Mas o que aconteceu depois, quando a verdade veio à tona, deixou muita gente de boca aberta, uma reviravolta que ninguém imaginava e que provou que às vezes a justiça tarda, mas não falha. Fique comigo, porque você vai entender por que essa história de dor se transformou numa das mais belas histórias de amor e redenção que o interior brasileiro já testemunhou. Prepare o coração. Traição, sofrimento, descobertas chocantes e um desfecho cheio de emoção estão só começando. Agora me diga de que cidade você está assistindo essa história. Já se inscreva no canal, porque histórias como essa você só encontra aqui. No ano de 1898, quando as estradas de terra vermelha do interior paulista eram marcadas mais por injustiças do que por carroças, e os pobres pagavam dívidas com a própria carne, Rafael Drummond vivia sozinho na fazenda Terra Firme, uma propriedade de 500 alqueires que prosperava em café e gado, mas que ecoava vazia demais para um homem de apenas 31 anos. Rafael era alto, de ombros largos moldados pelo trabalho duro desde menino, mãos calejadas que seguravam as rédeas com firmeza e um rosto de traços marcantes, maxilar quadrado, olhos castanho escuros que pareciam sempre avaliar tudo ao redor com desconfiança. Usava chapéu de couro gasto, camisa de algodão grosso arregaçada até os cotovelos e botas que já haviam pisado em todas as terras daquela região. Tinha uma marca característica, uma pequena cicatriz no canto da sobrancelha esquerda, lembrança de uma briga de juventude que quase lhe custara o olho. A vila de Santa Cruz do Cerrado o conhecia como o Coronel de Gelo, um homem implacável em negócios, que pagava em dia, cobrava o que era devido sem piedade, mas nunca enganara ninguém. Era justo, mas frio. Respeitado, mas temido. Ninguém jamais o vira sorrir desde aquela manhã terrível de 7 anos atrás, quando encontrou Clara, sua prometida, morta aos 22 anos. Clara tinha sido acusada injustamente de roubar um broche de uma senhora da alta sociedade, perseguida pelas ruas da vila, xingada, humilhada, até que seu coração frágil não suportou a vergonha e ela simplesmente desabou na praça da igreja. Rafael chegara tarde demais, vira o corpo dela sendo carregado, ouvira as pessoas ainda comentando que ladrão merece o que acontece, e ali, naquele momento, algo dentro dele morreu também. Construíra muros ao redor da alma, prometera a si mesmo que nunca mais permitiria que sentimentos o tornassem vulnerável. A fazenda Terra Firme tornou-se ao mesmo tempo seu orgulho e sua prisão. Acordava antes do sol nascer, cavalgava pelos pastos, conferindo o gado, supervisionava o plantio e a colheita do café. Tratava seus 20 empregados com uma dignidade rara para a época, pagando salários justos e nunca usando de violência. Mas quando o dia terminava e ele voltava para a casa grande, o silêncio o engolia. Jantava sozinho, ouvindo o vento bater nas janelas. Dormia em quartos que pareciam grandes demais, e durante 7 anos viveu assim, como se apenas cumprisse uma rotina de sobrevivência, sem nunca realmente estar vivo.
Foi numa tarde abafada de setembro, quando o calor fazia o ar tremer e o cheiro de café torrado misturava-se ao suor dos cavalos, que algo mudou para sempre. Rafael estava no galpão consertando uma sela quando ouviu o barulho de carroça se aproximando. Era Antônio Ferraz, um comerciante de reputação duvidosa, conhecido por emprestar dinheiro a juros absurdos e cobrar dívidas de formas questionáveis. Ferraz tinha uns 50 anos, barriga saliente, dentes podres que se revelavam num sorriso falso e olhos pequenos que brilhavam com ganância. Ele desceu da carroça com aquele jeito arrogante de quem acha que pode comprar tudo e todos, e foi então que Rafael viu o que vinha na traseira. Amarrada com cordas grossas, as mãos machucadas tentando se soltar, o vestido de chita rasgado, revelando os ombros queimados. Pelo sol impiedoso, estava uma jovem de cabelos castanho claros que caíam desalinhados sobre o rosto sujo de poeira e lágrimas secas. Ela tinha 19 anos, mas o sofrimento a fazia parecer mais velha e mais jovem ao mesmo tempo. Mais velha nos olhos que carregavam dor demais, mais jovem na fragilidade do corpo magro que tremia apesar do calor. O que mais impactava eram os olhos verde claros que ainda brilhavam com uma dignidade impossível de quebrar. Um orgulho silencioso que se recusava a morrer mesmo diante do horror de ser tratada como objeto. Rafael sentiu o sangue ferver nas veias. Ferraz, com aquele sorriso podre, anunciou como se vendesse um saco de farinha. Estou entregando a mercadoria conforme combinado, coronel. Quita a dívida do pai dela, 3 contos de réis. Rafael se aproximou lentamente, cada passo medido, a mandíbula travada de raiva contida. Semanas atrás, ele havia emprestado dinheiro a Ferraz e aceitara receber em mão de obra, pensando em contratar trabalhadores para a colheita, jamais imaginando que o comerciante interpretaria isso como permissão para trazer uma pessoa como mercadoria. Solte ela agora, disse Rafael com uma voz tão baixa e perigosa que até Ferraz estremeceu. O comerciante tentou rir. Ora, coronel, negócio é negócio. O pai dela devia, morreu, alguém tem que pagar. Rafael puxou uma bolsa de couro da cintura e jogou no chão aos pés de Ferraz. Aí está seu dinheiro. Solte ela agora ou eu te arrebento aqui mesmo. Ferraz, percebendo que não havia como negociar, soltou as cordas com má vontade e partiu resmungando, achando que tinha feito um bom negócio. A jovem caiu de joelhos no chão de terra batida, assim que ficou livre, o corpo sem forças, as mãos tremendo tentando massagear os pulsos feridos pelas cordas. Rafael se abaixou na frente dela, mantendo distância respeitosa. Como você se chama? Perguntou com voz mais suave. Ela levantou aqueles olhos verdes cheios de lágrimas não derramadas e respondeu com um fio de voz. Helena Cristina das Dores. O nome soava como uma sentença, das dores, como se o sofrimento fosse parte de quem ela era. Você é livre, Helena, disse Rafael com firmeza. Pode ficar aqui como empregada com salário e respeito, ou pode partir para onde quiser. A escolha é sua, sempre sua. Helena Cristina olhou para aquele homem alto, de rosto duro, mas voz surpreendentemente gentil. E sentiu algo que não experimentava há muito tempo. Esperança. Ela vinha de um pequeno sítio a 2 dias de viagem dali, filha única de um sitiante honesto chamado Joaquim das Dores, que trabalhara a vida inteira numa terra que mal dava para o sustento. 6 meses antes, o pai contraíra uma dívida com Ferraz, comprando sementes que o comerciante garantira serem de ótima qualidade, mas que nunca germinaram, uma terra envenenada que não dava fruto algum. Ferraz inflara a dívida original de 500 réis para 3 contos com juros abusivos e cláusulas inventadas, e quando Joaquim morreu de desgosto e exaustão, o comerciante apareceu com documentos exigindo pagamento imediato. Helena não tinha dinheiro, não tinha terra, não tinha nada além do próprio corpo.
Ferraz decidira que ela quitaria a conta trabalhando, mas o trabalho que ele tinha em mente não era honesto. Antes que pudesse consumar o horror, ele ouvira falar que Rafael Drummond precisava de mão de obra e decidira vendê-la como se fosse gado. Sentada ali no chão, olhando para aquele fazendeiro que acabara de cortar suas cordas e lhe devolver a dignidade, Helena tomou uma decisão. Eu fico, disse com voz fraca, mas determinada. Eu trabalho, eu mereço meu sustento. Rafael estendeu a mão para ajudá-la a levantar. Não como escrava, Helena, como pessoa. Venha, você precisa de água, comida e descanso. Ele a levou até a casa grande, uma construção de madeira ampla, mas simples, com varandas largas e móveis rústicos. Chamou Dona Amélia, a cozinheira, uma senhora de 50 e tantos anos, redonda e de sorriso fácil, que quase caiu para trás de susto ao ver o patrão trazendo uma moça naquele estado. Amélia, prepare o quarto de hóspedes e providencie roupas limpas, comida quente e água para banho. A cozinheira obedeceu sem questionar, mas os olhos dela diziam tudo. Isso ia dar o que falar na vila. Os primeiros dias foram estranhos para ambos. Helena recebia o quarto mais bonito da casa, com cama de verdade, lençóis limpos, janela que dava para o pasto, onde o gado pastava tranquilo. Pela primeira vez em meses, dormia sem medo. Rafael estabelecera uma regra clara com todos os empregados da fazenda. Reuniu os 20 homens no terreiro logo no primeiro dia e disse com voz que não admitia réplica: Helena é hóspede nesta casa. Será tratada com o mesmo respeito que dariam a uma senhora da família. Quem faltar com respeito, sai daqui na mesma hora sem receber nada. Os homens entenderam. Rafael Drummond era homem de palavra. Ele próprio mantinha distância respeitosa. Falava com Helena apenas o necessário. Bom dia, como dormiu? Precisa de algo, mas sempre com uma gentileza que contrastava com a fama de homem de gelo que carregava. Quando ela tentava agradecer com submissão, baixando a cabeça, ele a corrigia com firmeza. Você não me deve nada, Helena. Dignidade não se paga, se reconhece. Ela começou a ajudar na cozinha, não porque fosse obrigada, mas porque precisava se sentir útil. Dona Amélia gostou dela imediatamente, aquela moça que, mesmo depois de tudo que sofrera, ainda dizia por favor e obrigada, que trabalhava sem reclamar e tinha um jeito delicado de arrumar as coisas. À tarde, quando Rafael voltava do trabalho coberto de poeira vermelha, o chapéu escondendo parte do rosto queimado de sol, Helena lhe servia café na varanda. Trocavam poucas palavras, mas olhares que diziam muito mais. Ele notava como ela estava recuperando as forças. As mãos não tremiam mais tanto, o rosto ganhava um pouco de cor, os olhos brilhavam mais. Ela notava como ele era diferente do que a fama dizia, como tratava os empregados, com justiça, como nunca levantava a voz, como havia uma tristeza profunda escondida atrás daquela expressão séria. Foi durante uma noite chuvosa, quando a chuva finalmente caía após meses de seca, tamborilar no telhado de zinco, num ritmo constante e reconfortante, que Rafael encontrou Helena na varanda chorando. Ela estava sentada na cadeira de balanço, abraçada a si mesma, as lágrimas rolando silenciosas, enquanto olhava para a chuva. Lembrou do seu pai? Perguntou Rafael, encostando na coluna da varanda. Ela assentiu, limpando o rosto com as costas da mão. Ele era um homem bom. Trabalhava tanto. Sonhava em ter uma terra melhor, e tudo que conseguiu foi dívida e morte. Eu me sinto culpada por estar aqui, viva, enquanto ele... A voz falhou. Rafael sentou-se na cadeira ao lado. Ficaram em silêncio por um tempo, apenas o som da chuva entre eles. Então ele falou, pela primeira vez em 7 anos, compartilhando sua própria dor. Eu perdi alguém também. Clara, minha prometida. Ela foi acusada de algo que não fez, perseguida pelas ruas, humilhada até não suportar mais. Quando cheguei, ela já tinha partido.
E durante muito tempo eu carreguei a culpa de não ter chegado a tempo, de não ter feito nada para salvá-la. Helena o olhou com uma compreensão que só quem sofreu pode ter. A culpa não era sua, disse com voz suave, mas firme. Assim como a minha vergonha não deveria ser minha. Eu não escolhi ser pobre, não escolhi que meu pai morresse, não escolhi ser vendida. Mas escolho agora acreditar que ainda há homens bons no mundo, porque você me mostrou. Naquele momento, sob o som da chuva que lavava a terra seca, ambos sentiram algo que não ousavam nomear ainda, mas que aquecia o peito como brasa escondida sob cinzas. Porém, a vila de Santa Cruz do Cerrado não perdoava nem esquecia, e as fofocas começaram a se espalhar rápidas como fogo em pasto seco. Na venda do senhor Horácio, as línguas se soltavam enquanto as mulheres compravam farinha e feijão. Disseram que o coronel de gelo está mantendo aquela desgraçada na casa grande. Comentava uma senhora de vestido escuro, o tom escandalizado, mas os olhos brilhando com o prazer da fofoca. É um absurdo, uma moça solteira vivendo sob o mesmo teto que um homem rico, e ainda por cima uma que foi entregue por dívidas, respondia a outra, balançando a cabeça. Horácio, o dono da venda, homem de bom senso, tentava aparar as arestas. O coronel sempre foi homem direito. Se está abrigando a moça, deve ter seus motivos. Mas as beatas da vila não davam trégua. Formaram uma comitiva e foram até o padre Lourenço, um homem de 40 anos, cabelos grisalhos e expressão cansada de quem já vira muita hipocrisia em nome de Deus. Elas exigiram que ele fosse até a fazenda por ordem naquele escândalo. O padre não queria ir, mas a pressão era grande demais. Numa manhã de domingo, após a missa, ele montou seu cavalo e cavalgou até a fazenda Terra Firme. Rafael o recebeu na varanda com café. Padre Lourenço, aqui devo a visita. O padre, constrangido, foi direto ao ponto. Rafael, as pessoas na vila estão falando. Uma moça jovem, solteira, vivendo aqui, está causando escândalo. Eu vim pedir que você entenda a situação. Rafael colocou a xícara de café na mesa com tanta calma que era assustador. Padre, quando Cristo encontrou a adúltera, ele perguntou quem estava sem pecado para atirar a primeira pedra. Parece que nesta vila todos se acham santos o suficiente para julgar. Helena Cristina foi trazida aqui amarrada como um animal. Eu dei a ela o que era certo dar, um teto, comida e respeito. Se isso é escândalo, então prefiro escandalizar a ser covarde. O padre suspirou. Ele mesmo admirava Rafael naquele momento. Eu entendo, e no fundo concordo com você. Mas seja cuidadoso. Há homens poderosos que não gostam quando alguém quebra as regras deles. Deixe que não gostem, respondeu Rafael com fineza. O padre partiu sem conseguir mudar nada, mas a semente da complicação estava plantada. Antônio Ferraz, percebendo que Rafael tratava Helena com respeito e até com afeto, enxergou ali uma oportunidade de extorquir mais dinheiro. Ele apareceu na fazenda 2 semanas depois, montado num cavalo magro, trazendo um papel amarelado que balançava no ar como se fosse documento oficial. Coronel, vim tratar de negócios, anunciou com aquele sorriso de cobra. Fique aí do portão, Ferraz. Não é bem-vindo aqui, respondeu Rafael cruzando os braços. Ora, que hostilidade. Venho apenas cobrar o que é de direito. Aquela moça que você está protegendo ainda me deve serviço. O pai dela tinha mais dívidas. Descobri agora uns papéis antigos. Ou você me paga mais 10 contos de réis, ou eu levo ela de volta. Rafael sentiu a raiva explodir, mas manteve a voz controlada. Você não leva ninguém, Ferraz. Saia daqui antes que eu te faça sair. Ferraz riu, um riso irritante e confiante. Eu tenho a lei do meu lado, coronel. Papéis, documentos, tudo certinho. Se não quiser problemas, é melhor pagar. Ele esporeou o cavalo e partiu, mas a ameaça ficara no ar como cheiro de enxofre.
Helena, que ouvira tudo da janela, desceu até a sala onde Rafael estava, os punhos cerrados, a mandíbula travada. "Eu vou embora", disse ela com voz decidida. "Não posso deixar que você perca tudo por minha causa." Rafael se virou tão rápido que ela deu um passo atrás. "Você não vai a lugar nenhum, Helena. Ferraz é mentiroso. Esses papéis são falsos, eu sei disso. E mesmo que não fossem, você fica enquanto quiser ficar." "Mas, Rafael, ele pode te destruir, pode." "Pode nada." Ele a interrompeu, e pela primeira vez desde que se conheceram, segurou as mãos dela entre as suas, as mãos calejadas de trabalhador, segurando as mãos delicadas que agora estavam livres de cordas, mas ainda marcadas por cicatrizes. "Se você partir, eu perco tudo que importa de qualquer forma." Os olhos verde claros dela se encheram de lágrimas. "Por que você faz isso por mim?" Ele respirou fundo, lutando contra 7 anos de muros construídos ao redor do coração. "Porque quando estou perto de você, eu lembro o que é estar vivo. Porque você me mostrou que ainda há bondade em mim. Porque..." Ele parou, sem coragem de terminar. Mas Helena entendeu. Ela também sentia. Era amor nascendo, tímido, assustado, mas real. Naquela noite, porém, Helena tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ela não podia, não conseguia permitir que Rafael perdesse tudo por sua causa. Esperou todos dormirem, pegou apenas um chale e um pouco de comida que Dona Amélia deixara na cozinha, e saiu na calada da madrugada. Deixou um bilhete em cima da mesa da sala, escrito com letra trêmula, à luz de uma vela. "Rafael, obrigada por me mostrar que eu valia mais do que me ensinaram. Leve uma vida feliz, Helena." Quando Rafael acordou ao amanhecer e encontrou o bilhete, sentiu o mesmo desespero do dia em que perdera Clara. Mas desta vez, algo era diferente. Desta vez, ele tinha tempo. Desta vez, ele tinha poder para mudar o destino. Chamou seu empregado mais leal, um homem chamado Benedito, ex-escravo alforriado que trabalhava como administrador da fazenda e devia muito a Rafael. "Benedito, preciso de sua ajuda. Ferraz está escondendo algo, eu sei disso. Aqueles papéis são falsos, mas preciso provar." Benedito, homem de 60 anos, magro, mas forte, com olhos espertos, que tinham visto muita injustiça na vida, assentiu. "Ferraz guarda tudo na casa de comércio, na sala dos fundos. Ele é arrogante demais para esconder bem as trapaças." "Então vamos lá hoje à noite", decidiu Rafael. Mas antes de partir para a cidade em busca de Helena e da verdade, Rafael montou em Tornado, seu cavalo cinza, e cavalgou até a casa do padre Lourenço. "Padre, preciso de alguém que saiba ler contratos e documentos antigos. Conhece alguém?" O padre pensou por um momento. "Tenho Joaquim Silva, contador que trabalha no cartório. É homem honesto, já me ajudou algumas vezes." Rafael foi até o cartório e encontrou Joaquim, um mestiço de 40 e tantos anos, óculos redondos no nariz, dedos manchados de tinta. Explicou a situação e Joaquim concordou em ajudar. Naquela noite, os 3 homens, Rafael, Benedito e Joaquim, invadiram discretamente a casa de comércio de Ferraz. Não foi preciso arrombar muito. Benedito conhecia as trancas velhas da região e logo estavam dentro da sala dos fundos, remexendo gavetas e baús à luz de uma lamparina. Foi Joaquim quem encontrou primeiro. Numa caixa de madeira escondida atrás de outros documentos, havia um envelope amarelado com um selo de lacre quebrado. Quando ele abriu e começou a ler, o rosto ficou cada vez mais sério. "Rafael, você precisa ver isso", disse com voz trêmula. Rafael pegou o documento e, mesmo com dificuldade para ler letra cursiva antiga, conseguiu entender o suficiente para sentir o sangue ferver e gelar ao mesmo tempo. Era um testamento. Um testamento de João Henrique Sampaio, fazendeiro da região vizinha que falecera 15 anos antes.
E no meio do documento, entre terras e propriedades, estava o nome que fazia tudo fazer sentido: Helena Cristina Sampaio das Dores, filha legítima, herdeira única de todas as terras do Vale do Cedro, mais de 1.000 hectares de terra fértil com acesso a rio. Rafael sentiu as pernas quase falharem. O segundo documento explicava ainda mais. João Henrique Sampaio havia se casado jovem com uma moça pobre, chamada Maria das Dores. O casamento fora escondido por pressão da família dele, que não aceitava uma nora sem dote. Quando Maria engravidou, João a levou para um sítio afastado, e lá Helena nascera. João visitava a família em segredo, sustentava mãe e filha, mas nunca a assumiu publicamente. Quando Maria morreu no parto de um segundo filho que não sobreviveu, João ficou devastado. Mas a pressão familiar o fez casar-se com outra mulher de família rica. Helena, com apenas 4 anos, foi deixada aos cuidados de Joaquim das Dores, tio de Maria, que a criou como filha sem nunca contar a verdade completa. João Henrique morrera sem filhos do segundo casamento e deixara testamento claro: tudo deveria ir para Helena Cristina, sua única herdeira de sangue. Mas o documento seguinte revelava a trapaça completa. Antônio Ferraz, que na época trabalhava como escrivão, falsificara a certidão de óbito de Helena, registrando que ela morrera aos 5 anos de febre. Com isso, ele conseguira que as terras fossem parar nas mãos de um primo distante de João Henrique, um homem chamado Otávio Sampaio, e os dois dividiram tudo em segredo. A dívida inventada do pai adotivo de Helena, Joaquim das Dores, fora apenas mais um golpe de Ferraz para se livrar de qualquer risco caso alguém descobrisse que ela estava viva. Ele queria Helena longe, vendida, desaparecida, para nunca poder reivindicar o que era seu por direito. Rafael segurou os documentos com mãos tremendo de raiva. Isso muda tudo, disse Joaquim ainda em choque. Helena não devia nada a ninguém. Ela é rica, proprietária de terras. Ferraz e esse Otávio roubaram tudo dela. Benedito, que ficara de vigia na porta, entrou apressado. Tem alguém vindo. Precisamos sair. Eles saíram rápido, levando todos os documentos comprometedores, e voltaram para a fazenda. Mas Rafael não descansou. Ao amanhecer, montou em tornado de novo e cavalgou em direção à estrada que levava para o norte, onde sabia que Helena devia estar indo, tentando desaparecer. Ele cavalgou durante 3 dias, perguntando em cada rancho, cada venda, cada capela, até que finalmente, numa estrada poeirenta cercada por arbustos secos e céu de um azul doloroso de tão intenso, ele a encontrou. Helena caminhava descalça, os pés sangrando de tanto caminhar, o xale rasgado, o rosto queimado de sol, mas a cabeça ainda erguida. Quando ela o viu cavalgando em sua direção, levantando nuvens de poeira vermelha, tentou continuar andando mais rápido, mas as pernas não obedeciam mais. Rafael desmontou antes mesmo do cavalo parar completamente. Correu até ela e, para surpresa de ambos, fez algo que nunca fizera na vida. Ajoelhou-se na terra vermelha, olhou para cima encontrando aqueles olhos verdes que o haviam despertado da morte em vida e disse com voz embargada: Helena Cristina Sampaio das Dores, você é a mulher mais digna que já conheci. Você sobreviveu a tudo que tentaram fazer com você e nunca perdeu sua humanidade. Eu não te quero por pena, nem por gratidão. Te quero porque quando estou perto de você, eu lembro o que é estar vivo, porque você me mostrou que ainda há bondade em mim, porque te amo, Helena. Te amo e escolho te amar todos os dias pelo resto da minha vida, se você me aceitar não como dono, mas como companheiro. Helena, que tinha se acostumado apenas a ser usada, nunca escolhida, caiu de joelhos também, o corpo exausto finalmente cedendo, e entre lágrimas que lavavam anos de dor, respondeu com voz rouca, mas firme: Eu te aceito, eu te escolho, eu te amo, Rafael.
Ele a abraçou ali mesmo, na estrada empoeirada sob o sol castigante, e depois, com cuidado, a ajudou a subir no cavalo. Tem mais uma coisa que você precisa saber, disse ele enquanto cavalgavam de volta. E durante o caminho contou tudo. O testamento, a herança roubada, a trapaça de Ferraz e Otávio, quem ela realmente era. Helena ouviu em silêncio, o rosto passando por descrença, choque, raiva e, finalmente, uma determinação fria. Eles vão pagar por isso, foi tudo que disse. Rafael assentiu. Vão sim, e todos vão saber a verdade. 2 dias depois, Rafael convocou uma reunião na praça da igreja, forçou Ferraz a comparecer sob ameaça de expor publicamente outras fraudes que ele descobrira nos documentos e reuniu toda a vila. Era domingo após. A missa e a praça estava lotada. O padre Lourenço, o delegado Antunes, as beatas fofoqueiras, os fazendeiros, os comerciantes, os pobres, todos estavam ali, curiosos sobre o que o coronel de Gelo tinha a dizer. Rafael subia os degraus da igreja, Helena ao seu lado usando um vestido simples, mas limpo, que Dona Amélia providenciara, o contador Joaquim Silva carregando os documentos numa pasta de couro. O silêncio se fez pesado. Vim aqui para que a verdade seja conhecida, começou Rafael, a voz firme ecoando pela praça. Esta mulher ao meu lado, Helena Cristina, foi julgada por todos vocês, como escória, como mercadoria, como alguém sem valor. Mas a verdade é que ela sempre foi a pessoa mais valiosa desta região, e ninguém sabia. Ferraz, que estava encostado num canto tentando passar despercebido, ficou pálido. Tentou sair. Mas Benedito e 2 outros empregados de Rafael bloquearam a passagem. O que é isso, coronel? Que absurdo! Começou Ferraz, mas Rafael o interrompeu com voz de trovão. Cale a boca, ladrão. É hora de você ouvir. Joaquim Silva abriu a pasta e começou a ler o testamento de João Henrique Sampaio, em voz alta, devagar, para que todos entendessem. Explicou quem era Helena, filha legítima e única herdeira. Mostrou a certidão de óbito falsificada, expôs como Ferraz e Otávio Sampaio haviam roubado as terras, revelou as dívidas inventadas, as trapaças, o esquema para fazer Helena desaparecer. A cada palavra, a multidão reagia. Havia murmúrios, exclamações de choque, rostos de vergonha entre aqueles que tinham julgado a moça. Ferraz tentou negar. Isso é mentira, esses papéis são falsos, eu nunca... São seus próprios documentos, Ferraz, cortou Rafael. Encontrados na sua casa de comércio, com seu selo, sua letra, sua assinatura. Quer negar na frente de todos? O delegado Antunes, um homem sério, de bigode grisalho, se aproximou. Pegou os documentos, examinou com cuidado e seu rosto ficou cada vez mais sério. Isso é crime grave, Ferraz. Falsificação de documentos, apropriação indébita, fraude. Ele fez um sinal e 2 soldados que estavam na multidão se aproximaram. Antônio Ferraz, você está preso. Ferraz ainda tentou resistir, tentou correr, mas os soldados o seguraram. A multidão que antes julgava Helena, agora olhava para ela com uma mistura de vergonha e respeito. O padre Lourenço subiu os degraus da igreja e ficou ao lado de Rafael e Helena. Que esta seja uma lição para todos nós, disse ele com voz forte. Julgamos sem conhecer, condenamos sem saber. Esta moça sofreu nas mãos de todos nós, da sociedade que deveria proteger, não destruir. Houve um silêncio pesado. E então, uma a uma, pessoas começaram a se aproximar de Helena pedindo perdão. Mulheres que haviam fofocado, homens que haviam virado o rosto, comerciantes que haviam recusado vender a ela. Helena, com lágrimas nos olhos, mas voz firme, aceitou os pedidos com graça que só os que sofreram demais conseguem ter. Nas semanas que se seguiram, a justiça foi rápida e implacável. Otávio Sampaio, o primo que se beneficiara do roubo, também foi preso tentando fugir para o Rio de Janeiro.
As terras do Vale do Cedro foram devolvidas a Helena por ordem judicial, e Ferraz foi condenado a 8 anos de prisão por falsificação, fraude e tentativa de tráfico de pessoas. Suas propriedades foram confiscadas para pagar reparações. Helena, agora reconhecida como a legítima herdeira de uma das maiores propriedades da região, poderia ter partido. Poderia ter deixado tudo para trás e começado nova vida em qualquer lugar. Mas ela escolheu ficar. Na varanda da fazenda Terra Firme, sob o ipê que começava a florescer amarelo após as chuvas, Helena e Rafael conversavam ao entardecer, enquanto o sol pintava o céu de laranja e roxo. "Você tem sua terra agora", disse Rafael, a voz cuidadosa. "Pode fazer o que quiser, ir para onde quiser." Helena segurou a mão dele, entrelaçando os dedos com cuidado. "Eu poderia, mas sabe o que descobri? Terra é importante, herança é importante, justiça é importante, mas nada disso tem valor se você não tem com quem compartilhar. Você me deu dignidade quando eu era nada, me deu respeito quando eu era lixo para os outros, me deu amor quando eu achava que ninguém nunca me amaria. Então minha resposta é simples: eu fico. Não pela terra, não pela herança, fico por você." Rafael virou-se para ela, segurou o rosto dela com as 2 mãos, aquelas mãos calejadas de trabalhador que tremiam de emoção. "Então casa comigo, Helena. Não por conveniência, não por obrigação. Casa comigo porque eu quero acordar todos os dias vendo seu rosto, porque quero envelhecer ao seu lado, porque quero construir uma vida onde a gente não seja fazendeiro e herdeira. Seja só Rafael e Helena, 2 que escolheram um ao outro." "Eu caso", ela respondeu sem hesitar. "Eu caso com você hoje, amanhã, quando você quiser." 3 meses depois, numa cerimônia que reuniu toda a vila de Santa Cruz do Cerrado, Rafael Drummond e Helena Cristina Sampaio das Dores se casaram na capela, com o padre Lourenço oficiando, com pobres e ricos testemunhando, com Dona Amélia chorando de alegria e Benedito sorrindo orgulhoso. Helena usava vestido branco simples, mas bonito, com flores silvestres no cabelo. Rafael usava terno escuro, o primeiro que vestia em anos, e pela primeira vez em 7 anos sorria abertamente. Quando trocaram os votos, prometendo amor, respeito e parceria, até as beatas que antes fofocavam choraram, emocionadas. O beijo que selou a união foi longo, emocionado, aplaudido por todos. As terras do Vale do Cedro foram incorporadas à fazenda Terra Firme, criando uma das maiores e mais prósperas propriedades do interior paulista. Mas Helena, que conhecia a dor da pobreza e da injustiça, fez questão de que parte das terras fosse dividida entre famílias pobres que trabalhavam a terra, criando um sistema de pequenas propriedades que prosperavam em cooperação. Rafael apoiou a decisão completamente e juntos transformaram a região. A fazenda não prosperava apenas em colheitas, mas em dignidade. Empregados eram tratados com salários justos, crianças tinham escola, mulheres tinham voz. Construíram uma capela pequena nas terras onde missas eram celebradas. Criaram um sistema de cooperativa onde pequenos agricultores podiam vender seus produtos com preço justo e a cada colheita, parte da produção era distribuída entre os mais necessitados. A vila que os julgara agora os respeitava, não por medo ou obrigação, mas por admiração genuína. Rafael, que fora o coronel de gelo, tornou-se exemplo de que riqueza não dá o direito de comprar pessoas, mas a responsabilidade de protegê-las. Helena, que fora vista como mercadoria, tornou-se símbolo de que dignidade é intocável e justiça sempre encontra um caminho. 6 meses após o casamento, quando a primavera transformava a terra antes seca num tapete verde salpicado de flores silvestres, Helena revelou a Rafael que estava grávida. Ele a abraçou com tanta força que ela riu, pedindo para respirar. "Vamos ter um filho."
Ele disse maravilhado. Uma família. Uma família que vai saber o que é amor verdadeiro, respondeu ela, as mãos sobre a barriga que começava a crescer. Uma família que vai aprender que todas as pessoas têm valor, não importa de onde venham. Os meses seguintes foram de preparação e alegria. Dona Amélia tomou para si a missão de cuidar da gravidez de Helena, preparando comidas especiais, tecendo roupinhas pequenas, organizando o quarto que seria do bebê. Benedito construiu um berço de madeira polida com as próprias mãos, entalhando desenhos delicados de flores e pássaros. Quando chegou a hora do parto, numa noite de lua cheia em que as cigarras cantavam alto, Helena deu à luz uma menina. Uma menina de olhos verdes como os dela e cabelos escuros como os de Rafael. Eles a chamaram de Clara Maria, Clara em homenagem ao amor perdido de Rafael, que teria aprovado aquela união, e Maria em homenagem à mãe verdadeira de Helena, que não viveu para ver a filha feliz. Quando Rafael segurou a filha pela primeira vez, aquele homem forte que havia enfrentado injustiças e vencido mentiras, chorou. Chorou de alegria, de alívio, de gratidão. Obrigado, disse para Helena, que estava cansada, mas radiante na cama. Obrigado por me dar uma família de novo, por me ensinar a amar outra vez. A gente se salvou um ao outro, respondeu ela com sabedoria. E agora vamos criar nossa filha num mundo onde nenhuma menina será vendida, nenhuma mulher será mercadoria, nenhuma pessoa será julgada pelo que não tem. Os anos passaram e a fazenda Terra Firme tornou-se lenda na região. Clara Maria cresceu forte e inteligente, aprendendo com o pai a trabalhar a terra com justiça e com a mãe a enxergar dignidade em cada pessoa. A propriedade prosperava não apenas materialmente, mas moralmente. Não havia escravos, não havia abusos, não havia injustiças. Quando Clara completou 5 anos, Helena e Rafael fizeram questão de levá-la até o túmulo de Joaquim das Dores, o homem que a criara como filha, mesmo não sendo pai de sangue. Ali, Helena contou a história toda para a menina. Explicou sobre herança, sobre amor verdadeiro, sobre como às vezes a família que escolhemos é tão importante quanto a família de sangue. Clara, com a seriedade das crianças que entendem mais do que aparentam, colocou flores silvestres sobre o túmulo e disse: Vovô Joaquim foi herói. Ele te protegeu. Helena chorou, abraçando a filha. Foi sim, minha filha, foi sim. Rafael, observando mãe e filha, sentiu o coração transbordar. A fazenda Terra Firme deixara de ser prisão de solidão para se tornar berço de esperança. A casa grande que antes ecoava vazia, agora estava sempre cheia de vida, de risadas, de conversas. Na varanda, de cheiro de comida feita com carinho, de amigos que visitavam, de empregados que eram tratados como família. Dona Amélia já passara dos 60, mas continuava firme na cozinha, agora com a ajuda de 2 moças jovens que ela treinava com paciência. Benedito, cabelos completamente brancos, era avô orgulhoso de 5 netos e continuava administrando a fazenda com eficiência, mas agora com mais tempo para brincar com as crianças. Numa tarde de domingo, quando Rafael completava 40 anos e Helena 30, eles fizeram uma festa na fazenda para todos da região. Ricos e pobres, fazendeiros e trabalhadores, todos foram convidados e todos vieram. Havia música, dança, comida farta e, o mais importante, alegria genuína. No momento do brinde, Rafael pediu silêncio e, segurando a mão de Helena, falou para todos. Há 9 anos, eu era um homem morto por dentro. Trabalhava, respirava, mas não vivia. Até que um dia Deus colocou na minha porta uma mulher amarrada, tratada como lixo, mas que carregava mais dignidade que qualquer um de nós. Ela me ensinou a viver de novo. Me ensinou que amor não é posse, é escolha. Que família não é obrigação, é união. Que justiça pode tardar, mas não falha.
E hoje, olhando para todos vocês aqui, para essa comunidade que crescemos juntos, eu agradeço. Agradeço a Deus, agradeço a Helena, agradeço a cada um que acreditou que podemos fazer diferente. Helena, emocionada, completou. Quando eu cheguei aqui, achava que minha vida tinha acabado, mas na verdade tinha só começado. Descobri quem eu era. Descobri o que é amor verdadeiro. Descobri que nossa história não é definida pelo que nos fazem, mas pelo que escolhemos fazer. E eu escolho todos os dias continuar escolhendo o amor, a justiça, a dignidade. Para mim, para minha família e para todos que cruzarem nosso caminho. O brinde foi feito com lágrimas e sorrisos, e a festa seguiu noite adentro. Assim, se encerrou a história de Rafael Drummond e Helena Cristina Sampaio das Dores, duas almas machucadas que se encontraram no momento certo, que lutaram contra a injustiça e venceram, que provaram que nenhum ser humano pode ser reduzido a mercadoria ou moeda de troca. A dignidade não se compra nem se vende, ela apenas se reconhece ou se nega. Onde havia escravidão disfarçada de dívida, floresceu liberdade. Onde havia vergonha imposta, cresceu o orgulho merecido. Onde havia desespero sem saída, nasceu amor que escolhe e é escolhido. A maior lição que aquela história deixou para todos que a testemunharam foi esta: as regras que desumanizam devem ser quebradas sem medo, porque acima de qualquer lei injusta dos homens está a lei maior da compaixão, do respeito e do reconhecimento de que cada alma humana, não importa quão pobre, quão ferida, quão julgada, carrega em si uma dignidade intocável que nenhuma circunstância pode verdadeiramente destruir, apenas obscurecer temporariamente, até que alguém com coragem suficiente ouse enxergá-la novamente e dizer com firmeza e verdade: você é livre, você sempre foi, e você sempre será, enquanto houver quem escolha enxergar sua humanidade acima de qualquer outra coisa. Agora me diz, o que você achou desse final emocionante? Deixe nos comentários a sua opinião, ela é muito importante para nós. E se essa história tocou seu coração, deixe o like, se inscreva no canal e ajude a gente a chegar aos 100 mil inscritos. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também sintam essa lição de vida tão bonita. E não vá embora agora. Clique na próxima história, porque tem muita narrativa emocionante da época esperando por você. Nos vemos lá.